Alô, viajante! A gente está aqui na praça, como prometido. A praça chamada Pôr do Sol, as folhas já estão caindo, como vocês podem ver ao nosso fundo. E o programa de hoje vai ser diferente. O programa de hoje vai ser a resposta de uma pergunta mandada pela nossa amiga Bruna. A Bruna mandou a seguinte pergunta: Eduardo, eu estou trabalhando aqui numa casa na Austrália e tem um cachorro que eu gostaria muito de levar para o Brasil. Como é que funciona para levar um cachorro para o Brasil da Austrália? E aí eu pensei assim, melhor do que responder essa pergunta é chamar alguma pessoa que já fez isso e sabe como é que é todo o processo para trazer um cachorro, para passar da alfândega, enfim, tem diversas burocracias que a gente tem que atravessar para trazer um animal de fora, né? Então eu vou acionar aqui o meu teletransporte e eu vou ver se eu consigo chamar uns caras que sabem tudo disso aí, que já fizeram isso. Caralho, velho. E aí, Deus? Porra, velho. Tudo bem, meu irmão? Marcos, meu parceiro Marcos. Isso mesmo. Cara, melhor, se fosse, melhor do que um Marcos, eu acho que seriam dois Marcos, né? Vamos tentar então de novo, cara. Caralho, velho, olha aqui, meu. E o meu parceiro Gabriel, Como é aqui, que tá, estamos todos gurizada? juntos aqui no Alô Viajante. É um prazer ter vocês aqui. Pô, é um prazer nosso também estar aí. E eles estão aqui com o bongo, né? É o bongo, esse aqui, ó. E o bongo vocês trouxeram da Austrália. O bongo a gente trouxe da Austrália, cara. Ele é australiano mesmo, é uma raça australiana. E por que vocês escolheram o Australian Cattle Dog? O que levou vocês a escolher o Australian? Na real, a gente já conhecia essa raça aqui no Brasil, alguns amigos nossos têm ela. E é uma raça muito boa, assim, uma raça muito inteligente, muito companheira, muito fiel. E a gente queria também alguma coisa que simbolizasse a nossa viagem, né? Que ao trazer pra cá ia fazer nos lembrar da nossa viagem. Perfeito, Gabi. Vou te chamar de Gabi, tá? Que a gente já entra na intimidade. Quais foram as maiores burocracias para trazer o bongo da Austrália? O que vocês passaram, assim, com relação à alfândega? Como é que a Austrália deve ter algum tipo de documento para trazer o cachorro? Como é que funciona isso? Bom, então na verdade, assim, Dudes, lá na Austrália até que foi bem simples, assim. Eu dei uma pesquisada sobre agências que fazem esse tipo de trabalho, né? O transporte aéreo, assim. Existem agências especializadas para isso. Sim, claro. E então eles só me pediram algumas especificações e tamanho, peso do animal, o número de identificação lá, que todo cachorro na Austrália, assim que ele nasce, ele é registrado com um chip, para eles terem controle de todos os animais domésticos que tem lá na Austrália. Eles implantam um chip dentro do cachorro? O chip ele fica por baixo da pele, porque lá na Austrália não existe animal doméstico de rua, né? Então para eles terem controle e verificarem todas essas condições, mas... E já aconteceu alguma vez de vocês perderem ele e eles usarem esse chip? Já aconteceu, foi uma situação muito engraçada na verdade também. O Marcos já estava viajando e era um dia antes de eu ir viajar, na verdade, era a véspera da minha viagem. E o bongo simplesmente sumiu de noite, e às vezes ele tinha o costume de fugir pela grade, dar uma volta e voltar. Só que nessa noite ele não voltou. E aí a gente ficou pensando assim, ele vai voltar. E aí na manhã seguinte, um cara do governo lá do bairro, que a gente morava, apareceu lá na nossa casa com uma carta dizendo que ele estava num hospital veterinário aguardando a nossa retirada. Que interessante, como nós aqui no Brasil a gente está atrasado, né? Na Austrália eles têm então um chip por dentro da pele do cão e o cão ele é encontrado onde quer ele seja. Provavelmente tem todas as informações dele, né? Como se fosse um GPS também. Então tá explicado por que não tem cachorro de rua na Austrália, porque os cachorros são chipados e todos têm um dono. E me disseram que alguns cachorros eles sofrem algum tipo de trauma durante a viagem, principalmente porque a Austrália é um país muito longe, é uma viagem de quase aproximadamente 30 horas. O bongo sofreu algum tipo de trauma? Vocês sentiram ele diferente? Como é que foi a empresa, a relação que vocês tiveram com a empresa que estava trazendo ele? Olha, foi bem tranquilo, assim, trauma eu não percebi nada que ele teve, a única coisa que eu percebi foi ele emagreceu muito durante a viagem, apenas ali nas 24 horas que ele ficou viajando ele perdeu 2 quilos. Caramba! Porque eu pesei ele na saída na Austrália, ele estava pesando 19 quilos e quando eu estava lá em São Paulo para trazer ele para Porto Alegre, eu pesei ele de novo, ele estava pesando 17 quilos. Nossa, então ele perdeu 2 quilos na viagem. Mas o importante disso é tu
se certificar da agência que tu está escolhendo para fazer esse serviço é uma agência confiável. Essa agência que a gente contratou era uma agência boa e ele fez uma conexão no Chile e foi muito interessante que o pessoal que estava cuidando dele lá até mandou uma mensagem pro meu irmão com uma foto com o bongo passeando assim no pátio do aeroporto, para ele sair um pouco da gaiola, dar uma volta, arejar um pouco. Então é sempre interessante ver bem a agência que tu está escolhendo, né? Também um detalhe é a caixa que vão transportar ele. Ah, ele vinha numa caixa, daquelas que tem a gradezinha na frente, ou como é que era a caixa? É uma caixa de madeira enorme, porque uma das restrições que a caixa tem é que o cachorro possa ficar em pé dentro da caixa e poder dar uma volta de 360, para ele possa ter espaço para se sentir confortável. E essa agência que a gente contratou, ela fazia a caixa. Vem cá. E a própria agência fazia a caixa. Ah, a agência mesmo que fabrica a caixa. Então eles tinham marceneiros lá que construíram a caixa para nós. Então fizeram uma caixa grande, de madeira, resistente, de qualidade. Então se tu tá pensando no conforto, na segurança do teu cachorro, tem que atentar a esse detalhe da caixa. E com relação à documentação, pessoal, vocês tiveram que assinar muito documento? Chegando aqui no Brasil foi tranquilo? Como é que foi? Então foi assim, lá na Austrália foi bem tranquilo, assim, porque quando tu vai levar um cachorro para outro país, tu tem que atentar quais são as vacinas que o país de destino exige, né? Então, lá na Austrália eu tive que aplicar mais 2 vacinas no bongo, além das que ele já tinha tomado, que são 2 vacinas que o Brasil exige que os animais domésticos aqui tenham. Então... não sei se é uma pergunta muito específica, mas tu saberia dizer quais são essas vacinas para o pessoal que vai trazer o cachorro? Uma das vacinas era contra a raiva e a outra não me lembro, não sei dizer bem, até porque era um nome bem técnico, assim, então não me lembro. Mas isso tem no site da Alfândega do Brasil, é só procurar, tem. Ah, tem no site da Alfândega do Brasil. Então se tu quiser saber mais informações para trazer cachorro, o site da Alfândega do Brasil tem bastante informação. E o importante também é tu se programar para o dia que ele vai chegar aqui, porque no dia que eu cheguei aqui, que o bongo chegou lá em São Paulo, acho que era meio que um feriado, então foi a pior parte do transporte do bongo, com certeza, foi aqui no Brasil. Que pena isso, né? Mas a gente já imaginava alguma coisa dessa. Eu sempre relato para meus amigos que um dos piores dias da minha vida foi o dia que eu fui buscar o bongo lá, porque eu passei muitos problemas lá no aeroporto de São Paulo, o pessoal muito despreparado, ninguém sabia me dizer onde eu retirava o cachorro, eu tinha que ter autorização lá do veterinário da Alfândega, e o veterinário da Alfândega nunca se encontrava na sala dele lá, eu tive que esperar mais 5 horas sentado na frente da sala do veterinário até ele aparecer. E aí, depois que eu tive a autorização do veterinário, também ninguém sabia me informar qual era o próximo passo que eu tinha que tomar. E aí, correndo de um lado para o outro e trocando de terminal diversas vezes, eu acabei descobrindo para onde ir. Aí peguei a autorização lá do responsável lá pelas cargas, e aí, olha, eu tive que transferir minha passagem de volta para Porto Alegre 3 vezes. Nossa, porque foi complicado, assim, e ainda tive problema nós de despachar o bongo, o pessoal tava encontrando problema na caixa e todo mundo querendo, foi uma confusão, assim. Então a dica, assim, que eu diria para melhor se atentar aí na hora de trazer um animal pro Brasil é realmente se programar na hora da retirada. Vocês veem que o destino final dos guris era Porto Alegre, então o Marcos teve que ficar em São Paulo para resolver isso e conseguir pegar o bongo, né? E por que São Paulo? Porque a gente retirou ele em São Paulo, porque o serviço que a gente contratou da agência era o transporte até São Paulo, porque de Sydney, onde a gente morava, até São Paulo era um valor, e de Sydney a Porto Alegre era o dobro do valor. Então o que acontece? Dentro do Brasil, dependendo do tamanho do cachorro, tu consegue fazer esse transporte levando ele no bagageiro, como se o cachorro fosse uma bagagem. Transporte dentro do território nacional, pode levar o cachorro como bagagem. Então o que a gente escolheu? A gente levou ele até São Paulo, pagou pelo serviço da agência até São Paulo, e depois a gente foi até São Paulo retirar ele como bagagem, para trazer para Porto Alegre. E aí, na hora de retirar ele aqui em Porto Alegre, eu retirei ele lá na esteira das malas lá, como se fosse uma bagagem normal.
Ele veio na esteirinha ali da bala. E na esteirinha, Só que numa caixa daí. na caixa, uma caixa enorme de madeira. Que legal. Então é isso aí, pessoal. Quem quiser trazer cachorros de fora pro Brasil, tiver dúvidas, mande para a gente, alôviajante.com.br. O pessoal aqui com certeza vai nos ajudar a responder. Muito obrigado, Gabi. Muito obrigado, Marcos. Isso, por é um vocês prazer. virem aqui. E para quem gostou do programa, www.alôviajante.com.br ou página no Facebook, facebook.com/alôviajante. E compartilha se tu gostou, se tu acha que vai ser útil para outra pessoa. É muito importante que quem traga cachorros, traga eles de maneira correta, né? Acho que não dá pra fazer as coisas errado, né? Não, quem tem apego assim pelo seu bichinho, pelo seu cachorro, tem que fazer direito, né? Porque é uma situação delicada e que pode acontecer transtornos aí. Então tem que sempre tomar o cuidado que é necessário. É isso aí então, pessoal. Valeu, muito obrigado, guris.